O movimento pentecostal chegou ao Brasil, mudando a realidade deste país de forma irreversível e inquestionável, em termos de liturgia, de proclamação do Evangelho, de manifestação do poder de Deus através de sinais e prodígios e maravilhas. No vídeo de hoje estaremos falando sobre o movimento pentecostal no Brasil, mostrando como o movimento pentecostal se espalhou pelo país e rapidamente chegou a todos os estados brasileiros, espalhando a chama pentecostal e trazendo um fervor espiritual na vida dos crentes desta nação. Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Meus amigos e irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para estudarmos a viva e poderosa Palavra de Deus. No vídeo de hoje estaremos falando de um assunto bastante relevante, que é o avivamento pentecostal no Brasil. Tema esse que tem por base a lição de número 9 da revista da Escola Bíblica Dominical, lição da CPAD, revista de adultos. E como esta aula está sensacional, porque na aula de hoje nós teremos aqui um vislumbre de como o movimento pentecostal chegou no Brasil e como isso impactou os crentes protestantes no Brasil, de maneira que hoje o movimento pentecostal ou as igrejas pentecostais são a grande maioria dos crentes espalhados em solo brasileiro. Para nós estudarmos este tema, nós estaremos dividindo a aula de hoje em 3 tópicos. No primeiro tópico vamos falar do movimento de Atos se repete no Brasil, primeiramente mostrando aqui que o batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa que a regeneração ou que a salvação, ou seja, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Depois nós falaremos também sobre a chegada dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, os fundadores da Assembleia de Deus, que chegaram em solo brasileiro e trouxeram a chama pentecostal para este país, mudando todo o cenário religioso brasileiro. No tópico de número 2, nós vamos falar do nascimento de um novo movimento. Aqui nós traremos mais informações históricas sobre como se deu os primeiros anos do movimento pentecostal no Brasil, através das igrejas Assembleia de Deus. E para fechar, no terceiro tópico, nós vamos falar aqui sobre a expansão do avivamento pentecostal, mostrando como se deu o crescimento desta igreja, que hoje é a maior igreja pentecostal do Brasil e do mundo, e como que se deu esse crescimento. Por que que as Assembleias de Deus cresceram de uma maneira exponencial? Qual foi o método que os pioneiros do movimento pentecostal no Brasil utilizaram para que essa igreja se expandisse de uma maneira tão rápida e se espalhasse por todo o solo brasileiro, espalhando a chama do movimento pentecostal. Essa aula está extraordinária. Eu gostaria que você ficasse comigo até o final desta aula, mas também gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí embaixo também, dizendo para mim de onde você está falando, quem é você, se você é pentecostal, não é, o que você acha deste tema. Deixa aí nos comentários, compartilhe com alguém e vem comigo estudar a palavra de Deus. Tópico de número 1. O movimento de Atos se repete no Brasil. Neste primeiro tópico, nós estaremos aqui fazendo uma abordagem, primeiramente sobre uma questão doutrinária importante do movimento pentecostal, que é estabelecer doutrinariamente que a salvação é uma experiência primária e distinta da experiência do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, não é automático
no ato da salvação que alguém recebe prontamente o batismo com o Espírito Santo. Pode acontecer, mas não é regra, e geralmente o batismo no Espírito Santo é uma experiência posterior que está disposta aos salvos em Cristo Jesus, que devem buscar com grande veemência o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. E ainda neste primeiro tópico daremos aqui uma introdução sobre como foi a chegada do movimento pentecostal no Brasil através dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre. Então, no primeiro ponto nós temos aqui Pentecostes entre os salvos, ou seja, o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo é para os salvos. Em Atos capítulo 19, versículo de número 2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos que estavam na cidade de Éfeso e que já haviam recebido o evangelho e crido em Jesus Cristo como seu Salvador. E que pergunta é esta? Paulo chega lá e pergunta para este grupo de discípulos: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Essa pergunta também poderia ter sido feita assim: tendo crido, recebestes o Espírito Santo? Ou ainda, recebestes já o Espírito Santo depois que vocês creram no Senhor Jesus Cristo? Então, com base nesse texto ou nessa passagem, o que nós temos aqui é o relato de um grupo de cristãos, já eram discípulos, já eram salvos em Cristo Jesus, já haviam até mesmo sido batizados no batismo de João, mas quando Paulo chega lá e percebe que esses discípulos ainda precisam receber o batismo no Espírito Santo, da mesma forma que os discípulos lá em Atos capítulo de número 2, no dia de Pentecostes, também receberam, sendo aqueles discípulos do dia de Pentecostes também já salvos em Cristo Jesus. Então Paulo faz essa pergunta e, tendo ouvido a resposta deles, dizendo que eles nem tinham ouvido ainda falar sobre isso, então a Bíblia diz que o apóstolo Paulo batiza estes discípulos em nome de Jesus, batiza eles nas águas, e depois impõe as mãos sobre eles, e sobre esses discípulos é derramado o Espírito Santo de Deus. Ou seja, na linguagem de Lucas, que é o escritor do livro de Atos, quando ele fala que caiu o Espírito Santo sobre eles, ou foi derramado o Espírito Santo sobre eles, ou eles receberam o Espírito Santo, Lucas está querendo dizer que eles foram cheios do Espírito Santo através do derramamento de poder. Ou seja, esta passagem mostra claramente que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação, mostrando que um crente pode muito bem ser salvo, já ter crido no Senhor Jesus Cristo, e se partir para a eternidade vai para o céu, vai estar com Deus, mas ele pode ainda não ter experimentado a manifestação do batismo no Espírito Santo através de um enchimento de poder vindo da parte de Deus. Então nós concluímos sobre isso que os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica, e em seguida receberam o batismo no Espírito Santo por imposição das mãos do apóstolo Paulo. No segundo ponto, nós temos aqui a plenitude do Espírito Santo. Aqui nós vamos reforçar mais uma vez essa ideia bíblica, doutrinária, de que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação, mas é uma experiência que é reservada para os salvos. Então olha só, como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira é a experiência da salvação, e a segunda é o batismo no Espírito Santo. Como eu já expliquei no primeiro ponto, são coisas distintas, são experiências distintas. E aí, mais uma vez, recorrendo ao capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, sobre a história dos discípulos de Éfeso, que já haviam crido em Jesus Cristo através da pregação, da exposição bíblica, da exposição da palavra de Deus, agora eles vão experimentar o batismo com o Espírito Santo. Então, nós temos aqui as
as duas experiências sendo demonstradas nas Escrituras Sagradas, cada qual no seu momento, né? Então, em primeiro lugar, os discípulos foram batizados nas águas porque creram. Primeiramente, se crer para depois ser batizado nas águas. O batismo nas águas não tem a função de converter ninguém. Todo convertido quer se batizar nas águas, mas o batismo nas águas não converte ninguém. Então, primeiro, a primeira experiência aqui é a salvação através da fé no sacrifício de Jesus Cristo. E aí o discípulo que creu vai se batizar nas águas para fazer parte publicamente do corpo de Cristo, e depois eles receberam o batismo no Espírito Santo com a imposição das mãos. E esse recebimento do batismo no Espírito Santo, lá na experiência dos discípulos de Éfeso, teve como evidência inicial o falar em línguas estranhas. Aliás, dentro da doutrina pentecostal, no pentecostalismo clássico, a evidência que comprova que alguém recebeu o batismo no Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Dentro do pentecostalismo clássico, falou em línguas estranhas, fica declarado como evidentemente que essa pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo. Amém? Bom, no terceiro ponto nós temos aqui chamados por Deus, né? Aqui nós temos já uma introdução da história de como o movimento pentecostal chegou no Brasil através de dois missionários suecos que eram batistas, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que eram da Igreja Batista na Suécia, e eles experimentaram o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, né, por influência daquele movimento que teve da Rua Azusa, né, o avivamento da Rua Azusa, e eles receberam de Deus a direção para estarem vindo ao Brasil através de uma profecia, onde Deus fala com eles o nome da cidade de Belém, onde eles deveriam estar vindo e trazendo a palavra de Deus a respeito do dom do Espírito Santo de Deus. Então, pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil no dia 19 de novembro de 1910. No início do século XX, nós temos aqui relatado na história que predominava a existência de igrejas históricas ou tradicionais no Brasil. Até esse momento da história, já havia o protestantismo instalado no Brasil, sim, mas através das igrejas históricas, como a igreja presbiteriana, a igreja luterana, a igreja metodista, a igreja batista. E quando os missionários chegam ao Brasil, eles vão procurar, obviamente, a igreja a qual eles pertenciam na Suécia, que é a igreja batista, mas eles pregaram aquilo que Deus havia ordenado, que é o derramamento do Espírito Santo, estando disponível para os dias atuais. E isto promoveu uma grande tensão, porque até aquele momento as igrejas protestantes históricas que já estavam no Brasil não criam na atualidade dos dons espirituais e na manifestação do Espírito Santo através do batismo no Espírito Santo. Assim, então, nós chegamos à conclusão que já havia crentes protestantes em solo brasileiro, mas nenhum deles haviam experimentado a manifestação do poder de Deus através da experiência do batismo no Espírito Santo. E aí a chegada dos missionários em solo brasileiro trazem aqui a possibilidade dos cristãos protestantes viverem uma vida espiritual mais fervorosa, pregando com mais veemência, com mais ousadia, evangelizando os brasileiros e espalhando a chama do movimento pentecostal por este Brasil. Vale a pena também trazer uma informação interessante e importante aqui. Antes de Daniel Berg e Gunnar Wingre chegarem ao Brasil trazendo a mensagem do movimento pentecostal, a mensagem do batismo no Espírito Santo, antes disso, um outro missionário italiano chamado Luigi Francescon, o fundador
fundador da Igreja Congregação Cristã no Brasil, já havia também trazido o evangelho pentecostal para o Brasil, e assim nós temos dentro desta história do movimento pentecostal a Igreja Congregação Cristã no Brasil e a Igreja Assembleia de Deus, as pioneiras do movimento pentecostal no Brasil. Cada qual seguiu um percurso diferente na história, mas ambas as igrejas estão aí espalhadas por todos os estados brasileiros e pertencem ao movimento pentecostal. Mais à frente nós vamos falar um pouquinho de estatísticas, mostrando o grande crescimento da Igreja Assembleia de Deus comparado com a Congregação Cristã no Brasil. Amém? Então, nesse primeiro tópico, nós aprendemos que no Brasil houve um chamado de Deus para que um povo vivesse na plenitude do Espírito Santo através da chama pentecostal. Tópico de número 2. O nascimento de um novo movimento. Neste segundo tópico, nós falaremos aqui, com base histórica, sobre o desenvolvimento inicial das igrejas pentecostais no Brasil, principalmente as Assembleias de Deus, através da instrumentalidade dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre. Então nós veremos aqui a pregação do avivamento pentecostal, como se dava essa dinâmica da pregação pentecostal. Falaremos também do crescimento e da perseguição que os primeiros pentecostais receberam em solo brasileiro, e terminaremos falando das curas divinas manifestadas dentro deste movimento, mostrando o quanto Deus trabalhou em favor desta obra. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, a pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. E assim, os missionários suecos, os pioneiros do movimento pentecostal assembleiano, não foram bem recebidos pelas igrejas históricas em solo brasileiro. É interessante aqui trazer a informação, como eu já disse, que Daniel Berg e Gunnar Wingre não tinham a intenção de iniciar uma nova denominação em solo brasileiro, tanto é que quando eles chegam e descem no porto de Belém do Pará, ali eles são acolhidos por alguns irmãos batistas, e eles, porque a Igreja Batista é uma igreja histórica, tradicional, desde épocas anteriores, e já estava no Brasil, e aí eles até participam de alguns cultos na Igreja Batista, porém pregando a mensagem que estava sendo espalhada pelo mundo por conta do grande avivamento que Deus estava derramando a partir do movimento da Rua Azusa, e com os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre também não foi diferente, uma vez que eles foram inflamados pelo poder de Deus e estavam pregando fervorosamente a manifestação do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Isso causou uma grande tensão na Igreja Batista, de maneira que chegou um momento em que esses missionários não mais eram bem aceitos na igreja e resolveram expulsá-los dos momentos de culto da Igreja Batista. Mas quando isso acontece, algumas pessoas dentro desta denominação já haviam ouvido a palavra e já haviam crido neste evangelho de poder através da unção do Espírito Santo de Deus, e nós temos o relato histórico de uma mulher chamada Celina de Albuquerque. A irmã Celina, que era membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa orando a Deus para que Deus confirmasse se aquela doutrina que ela acabara de receber estava correta. E assim, a irmã Celina de Albuquerque recebeu o dom de Deus e por isso é considerada a primeira crente brasileira batizada no Espírito Santo nesse país. Ou seja, ela foi a primeira a falar em línguas estranhas em solo brasileiro, pelo menos daquilo que se tem registro nos anais da história do movimento pentecostal.
outros irmãos também se juntaram a ela e também foram batizados com o Espírito Santo. Só que a direção da Igreja Batista, que é a igreja a qual esses irmãos pertenciam, fizeram uma reunião e o resultado dessa reunião é que este movimento que estava sendo anunciado dentro da sua igreja deveria ser barrado. Não concordaram com a pregação dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre, e nessa reunião 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Mais uma vez eu repito aqui, Daniel Berg e Gunnar Wingre não rebeliaram a igreja e não tiveram a intenção de iniciar ou de fundar uma nova denominação. O fato é que eles foram expulsos desta denominação e a partir daí, um grupo cada vez maior de irmãos começaram a se juntar a eles e acabou culminando no nascimento da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, a maior igreja pentecostal e protestante no Brasil e uma das maiores no mundo. E assim então se inicia uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. No segundo ponto, nós temos aqui crescimento e perseguição. Assim como os discípulos da igreja primitiva foram também perseguidos, tanto pelos judeus quanto pelos gentios, assim os crentes pentecostais no Brasil, os pioneiros do movimento pentecostal, também foram vítimas, sofreram perseguições constantes por causa da mensagem que estava sendo pregada em solo brasileiro. E assim nós temos relatos de vários momentos que foram momentos de grande tensão na vida dos pioneiros pentecostais, como por exemplo, aqui na lição, nós temos o registro de que nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal destes crentes pentecostais. Há registros de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnar Wingre e teria acertado o missionário se não fosse a irmã Celina de Albuquerque que impediu o crime jogando-se na frente do meliante. Então veja como estes homens do movimento pentecostal brasileiro se expuseram para que a mensagem do poder de Deus se espalhasse em solo brasileiro. Outros registros mostram que em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. E eu gostaria também de falar para vocês sobre este livro aqui, O Diário do Pioneiro de Gunnar Wingre. Neste livro nós temos relatos históricos feitos pelo próprio Gunnar Wingre, porque ele tinha o hábito de registrar o seu dia a dia, ou pelo menos as histórias mais importantes do seu dia a dia em um diário, e esse diário foi preservado e foi publicado pelo seu próprio filho, Ivar Wingre, e hoje nós temos o privilégio de ler aqui esses relatos históricos que trazem registros de como foi o trabalho do movimento pentecostal no Brasil através da obra desses missionários. E aqui neste livro você pode ler, você pode ter acesso a informações de primeira mão sobre como esses irmãos sofreram grandes perseguições nos primeiros dias do nascimento do movimento pentecostal assembleiano brasileiro. Então você vai ver que sofreram bastante perseguições das autoridades, tanto civis quanto das autoridades religiosas no Brasil. E no terceiro ponto aqui, nós temos o registro de curas divinas. Olha só que interessante. Se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também Deus coroou esse trabalho através de manifestações do poder de Deus, através de curas divinas, de milagres, de sinais, de prodígios e maravilhas acontecendo no meio deste povo, confirmando as passagens de textos bíblicos, como por exemplo aquela que diz que os sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e outras coisas mais. Então, a manifestação do poder de Deus marcou o nascimento do
movimento pentecostal brasileiro através de muitos milagres e maravilhas ocorridos, como por exemplo alguns que Daniel Berg deixou registrado no seu diário e que está publicado neste livro, O Diário do Pioneiro, lançado pela CPAD. Eu quero ler aqui um trecho que o comentarista da lição, o pastor Elinaldo Renovato, pegou deste livro, do registro deste livro, O Diário do Pioneiro, e colocou aqui na lição. Olha só o que ele diz: no Diário de um Pioneiro, obra escrita pelo missionário Gunnar Vingre, veja o seguinte relato: uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico que estava moribundo não podia mais falar. Foi curado e veio depois para os nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado foi curado, como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que viu seu filho morrer tomou imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Então aqui ele fez uma compilação de vários relatos de manifestações milagrosas e de curas divinas e resumiu e colocou na lição. Mas se você ler este livro, que é uma leitura muito gostosa, né? Porque quando você lê relatos históricos, a conclusão que você pode chegar é que Deus não muda, Deus nunca mudou e nunca mudará, Ele é imutável, e se Ele fez no passado, Ele também pode fazer no presente. Então é um livro interessante de se ler, principalmente se você é assembleiano, é um crente assembleiano. É importante você conhecer a origem da história da igreja, da denominação a qual você pertence, e aqui você vai ter a oportunidade de ver vários relatos do missionário Gunnar Vingre a respeito daquilo que Deus fez na sua vida. Eu quero destacar aqui também na página 75, olha só como que o poder de Deus se manifestava extraordinariamente no meio deles. Ele diz assim na página 75: enquanto eu estava orando, um homem foi alcançado pelo poder de Deus de maneira tão forte que por 2 vezes foi levantado bem alto do chão. Louvei muito ao Senhor e senti grande gozo no meu Deus. Meu Deus do céu, só de imaginar essas coisas acontecendo na igreja, o nosso coração se enche de desejo de cada vez mais ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas enfim, para terminar este tópico, nós devemos dizer que aprendemos aqui que o nascimento do movimento pentecostal no Brasil teve pregação pentecostal, crescimento, perseguição e curas divinas. Tópico de número 3, a expansão do avivamento pentecostal. Neste terceiro tópico, nós estaremos mostrando aqui como se deu a expansão, crescimento do movimento pentecostal assembleiano no Brasil e como se encontra hoje esta igreja que já passa de 100 anos, essa igreja centenária, né? Podemos assim dizer também essa igreja histórica, né? Que ao longo dos anos tem ganhado milhares e milhares de almas para o Senhor Jesus Cristo. Se você é um observador e você já viajou pelas estradas de algumas cidades desse país, você pode notar já que a igreja ou as igrejas Assembleias de Deus estão espalhadas pelos 4 cantos deste país. Por onde você anda, sempre você vai ter a oportunidade de ver um templo, seja grande, uma grande catedral, ou seja, uma pequena congregação, mas você sempre vai ver uma igreja Assembleia de Deus espalhada pelas cidades deste grande país chamado Brasil. Então, neste terceiro tópico, nós vamos falar em primeiro lugar aqui do movimento centrífugo. O que é isso? O movimento centrífugo explica uma ação missionária, que é a ação de sair de dentro das 4 paredes para se espalhar, para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o avivamento espiritual fez com que nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. É muito comum você perceber crentes pentecostais espalhados pelas ruas deste país,
pregando o evangelho nas ruas, através do chamado culto ao ar livre, pregando nos trens, pregando nos metrôs, pregando nos ônibus, pregando nas praças das cidades. Ou seja, quando você vê um grupo de cristãos anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a chance de ser um grupo de crentes pentecostais é muito grande, porque o movimento pentecostal tem esse DNA missiológico, missional, que faz com que esses crentes sejam incomodados pelo Espírito Santo para estarem pregando a palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis. Então, esta ação missionária, chamada de movimento centrífugo, né, que é ao contrário da missão que Israel tinha no Antigo Testamento. Israel tinha a missão de trazer os gentios pagãos para dentro da sua religiosidade, fazendo deles prosélitos da fé judaica. Já a igreja de Jesus Cristo, ela tem uma ordem. Que ordem é essa? De atrair os pecadores para dentro das igrejas? Não. Da igreja sair das quatro paredes e ir para fora em busca dos pecadores, né? E a isso nós damos o nome de movimento centrífugo. O resultado desta ação missionária, dessa ação evangelizadora, que faz parte do DNA do crente pentecostal, resultou no crescimento de uma maneira nunca vista do número de crentes protestantes no nosso país. Vale lembrar mais uma vez que quando o movimento pentecostal, a chama pentecostal chega no Brasil, nós já tínhamos aqui igrejas históricas com mais de 100 anos atuando no Brasil, mas que não tiveram êxito nessa tarefa missionária de pregar o evangelho e de atrair as pessoas para o evangelho do Senhor Jesus Cristo através das igrejas protestantes. E aí nós temos aqui o segundo ponto, um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas de outras igrejas, mas crescem porque as evangelizam e as discipulam por meio do evangelho de Cristo. Então foi como eu disse, o batismo no Espírito Santo, ele tem um caráter missiológico. O batismo no Espírito Santo não é para elitizar crentes, para fazer com que aquele que fala línguas estranhas ou tenha dons espirituais seja mais crente, seja melhor, seja mais especial do que aquele que não tem. A função do batismo no Espírito Santo na vida do crente é capacitadora, é para empoderá-lo, para que ele possa transmitir o evangelho do Senhor Jesus Cristo de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais contundente, né? Com mais ousadia, com mais coragem, com mais intrepidez. Então, historicamente falando, nós temos aqui a ideia de que as igrejas, Assembleias de Deus no Brasil cresceram, não trazendo pessoas de outras igrejas para dentro de suas quatro paredes. Isto se chama proselitismo. Algumas denominações, sim, fazem proselitismo. Isso nós não podemos negar. Mas no DNA das igrejas pentecostais, via de regra, o interesse primário é sempre trazer o pecador para dentro da igreja para ouvir a palavra e ser alcançado pelo poder de Deus. Sendo assim, nós temos um crescimento exponencial das igrejas Assembleias de Deus no Brasil, de maneira que nós temos o dado do último censo que foi divulgado em 2010, de que os evangélicos no Brasil eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. E desses 42 milhões de crentes protestantes, 60% deles são pentecostais. Ou seja, mais da metade dos crentes protestantes no Brasil são pertencentes às igrejas do movimento pentecostal. E com um olhar mais detalhado para este censo do IBGE de 2010, nós temos aqui a informação de que dentro do pentecostalismo, a igreja pentecostal Assembleia de Deus é a maior denominação
pentecostal no Brasil, assim como também a maior denominação protestante no Brasil, com mais de 12 milhões de crentes espalhados por este país. Em segundo lugar, só para vocês terem uma ideia da grandeza desta denominação, em segundo lugar, nós temos a Igreja Batista, ou as igrejas batistas, com pouco mais de 3 milhões de crentes brasileiros pertencentes a denominações batistas. E depois da Batista, aí sim vem mais uma igreja pentecostal, que é a Igreja Congregação Cristã no Brasil, a CCB, com pouco mais de 2 milhões de crentes no Brasil. E depois disso aí vem a Igreja Universal e algumas outras demais igrejas. Então note que entre as igrejas pentecostais, nós temos as Assembleias de Deus com mais de 12 milhões de crentes, isso baseado no censo de 2010. Já se passaram 13 anos e provavelmente este dado irá crescer muito mais ainda. Mas em 2010 havia mais de 12 milhões de crentes pentecostais assembleianos, e em segundo lugar, nas igrejas pentecostais nós temos a Congregação Cristã no Brasil com pouco mais de 2 milhões. Há uma enorme diferença numérica entre a Congregação Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus, né? Então veja o quanto esta igreja, essa denominação cresceu, espalhando o Evangelho de Jesus Cristo pelos 4 cantos deste país e até mesmo fora do país. Hoje nós temos aí missionários assembleianos brasileiros espalhados pelos 4 cantos deste mundo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo com muita ousadia, intrepidez e coragem, falando de Jesus Cristo e espalhando a chama pentecostal. Meus queridos irmãos, eu quero terminar esta lição de hoje encorajando você a continuar espalhando a pregação do Evangelho através da chama pentecostal no solo brasileiro. Continua pregando o batismo no Espírito Santo, continue pregando a atualidade dos dons espirituais na igreja do Senhor, porque a igreja precisa destes dons. Esses dons foram dados por Deus para a edificação da sua própria igreja. Continue espalhando a chama pentecostal pelo Brasil. Ore para que o Senhor mantenha o seu coração com a chama acesa. Veja o que está acontecendo lá na Universidade Asbury, nos Estados Unidos, onde jovens e professores estão buscando a Deus continuamente. Ali nós temos a evidência de um grande avivamento acontecendo naquela universidade. O Espírito Santo de Deus está se manifestando. Críticos estão querendo desfazer deste trabalho e desta obra, mas o Espírito Santo está atuando naquele lugar. E se ele pode fazer lá, ele pode e quer fazer aqui também. Então, vamos continuar pregando o Evangelho, vamos continuar pregando a chama pentecostal, porque Jesus Cristo ainda cura, Jesus Cristo ainda salva, Jesus Cristo ainda liberta, e Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Não deixe de se inscrever no canal. Se gostou deste vídeo, deixa o seu like, comente aí embaixo e eu te aguardo na próxima aula.